Então, assim, Locarno, Roterdã, todos esses festivais que têm um foco no cinema mais autoral, eu diria, eles têm tido uma participação bastante constante dos filmes brasileiros no total da programação deles. Roterdã, já há 3 ou 4 anos, pelo menos, tem tido constantemente mais de 10 filmes brasileiros lá por ano. Teve no ano passado e há 2 anos atrás 2 filmes em competição. A competição de lá tem entre 13 e 15 filmes. Então, ter 2 filmes na competição no mesmo ano é bem significativo. E aconteceu, então, 2 vezes nos últimos 3 anos, nesse Festival de Roterdã. Locarno, no ano passado, a gente teve na competição, tem estado na competição e nas sessões paralelas. Então, acho que esse espaço ele foi bem reconhecido e bem ocupado pelo cinema brasileiro mais recente. Acho que nos festivais, principalmente de Berlim, que é um festival que tem uma programação mais ampla, mas também no Festival de Cannes, alguns dos realizadores brasileiros mais jovens e com esses perfis têm conseguido essa penetração nas mostras paralelas. Acho que Berlim, principalmente, nos últimos anos, com números bem grandes. Esse ano a gente vai ter 14 filmes brasileiros em Berlim, o que é um número absolutamente fantástico. Cannes, por natureza, até pelo tamanho do festival, nunca terá um número desse. É um festival com bem menos filmes no total, com bem menos seleções, mas a gente tem tido nessas mostras a presença dos filmes brasileiros. Eu acho que o Festival de Veneza ele tem tido nos últimos anos, principalmente depois que o Marco Miller saiu da seleção, ele tem tido um olhar, acho, pouco interessado pelo cinema latino em geral. Não é uma questão só do cinema brasileiro, o próprio cinema argentino, que é um cinema que tem tido uma circulação grande, sempre teve um foco internacional grande, teve pouca participação nos últimos anos, quase nenhuma, na verdade. Ano passado só tinha um filme latino no Festival de Roma inteiro, que era um curta brasileiro. Então, assim, esse tem sido um festival difícil para o cinema latino, particularmente nos últimos anos. Mas acho que nas competições, principalmente de Berlim e Cannes, são espaços onde não tem muito mistério. Em geral, o lugar é o lugar dos cineastas consagrados. Nesse sentido, eu acho que o Brasil tem um número limitado desses cineastas que nos últimos 10, 15 anos têm atingido, digamos, esse espaço. Ano passado a gente teve o novo filme do Karim Ainuz na competição em Berlim. Há 2 ou 3 anos antes tinha tido o do Karl Hamburger, tinha tido, claro, os filmes do Walter Salles, do José Padilha, do Meirelles, sempre que saem, conseguem um espaço em algum lugar desse. Mas a gente está mais ou menos focados nesse espaço. Eu acho que aí tem uma questão a ser percebida que, na verdade, são 2 questões que se misturam, eu acho. Uma delas que é o fato de que, na maior parte das vezes, os filmes que participam das competições dos festivais principais na Europa são filmes feitos em coprodução com a Europa. E isso ainda é mais raro para os filmes brasileiros do que, por exemplo, os filmes argentinos, chilenos, até mexicanos, que são filmes que há muito tempo, cineastas que têm essa expressão desde muito cedo, procuram essa âncora na coprodução com a Europa. Então, a partir do momento que você tem um coprodutor alemão, francês, espanhol, italiano, isso facilita muito a entrada dos filmes nessas competições, por vários motivos que a gente pode falar, mas é inegável que facilita, e ainda é mais raro os filmes brasileiros estarem sendo feitos em coprodução com esses países do que os filmes de outros países latinos. Mas também eu acho que tem uma questão aí que é uma questão mais específica, talvez, do ambiente da produção brasileira, que é de que a gente tem tido um gap, talvez podemos chamar assim, um abismo um pouco grande entre uma produção radicalmente independente, seja no sentido de baixos orçamentos, produções simples, produções inventivas, que geram filmes muito interessantes, que são os filmes que em geral estão aqui em Tiradentes, que vão a Roterdã, como eu falei, vão alocar nas competições, vão às mostras paralelas, mas que não são filmes
que, no geral, os festivais maiores, né, principalmente essa trinca, Veneza, Cannes e Berlim, costumam colocar na competição. E, por outro lado, um cinema que começa a aventar resultados no mercado, resultados comerciais, resultados de bilheteria, que se interessam a buscar esse contato com o público e que, em geral, também não são os filmes que vão para os festivais internacionais. Né? A gente vê, por exemplo, para usar um exemplo, né, o Sérgio Machado foi um cineasta que fez um primeiro longa de ficção chamado Cidade Baixa, que passou no Festival de Cannes, no Uncertain Regard, que é uma mostra bastante considerada e que, por exemplo, em geral é entendida como um passo rumo à competição, mas ele fez uma opção declarada, ele mesmo falou sobre isso abertamente, de que ele queria fazer um próximo filme que buscasse o mercado no Brasil. Ele queria dialogar ele estava mais interessado e mais preocupado em dialogar com o público geral no Brasil do que ele fizesse um próximo passo de carreira internacional e tal, e fez o Quincas Berro d'Água, que era um filme em que ele buscava essa linguagem mais popular e que não teve uma circulação internacional grande esse filme, mas foi um passo bastante pensado do Sérgio. Então, eu acho que tem uma questão aí que a gente tem que questionar também, que até que ponto essa questão do festival é um problema que o cineasta tem que estar trazendo com ele, se ele quer se formatar para isso, para seguir um determinado trajeto, ou se ele tem outros objetivos. Né? Algum cineasta, como, por exemplo, o Bressani, outros cineastas como Tonati, que tem passado nesses festivais de Roterdã, de local, eles expressamente não têm interesse em fazer o tipo de filme que o festival de Cannes ou de Berlim colocaria na sua competição. E isso não é um problema, nem para eles, nem deve ser para nós, porque é uma questão artística. O que eles querem fazer? Eles não querem se formatar para esse lado. Outros, como o Sérgio, como até tem outros exemplos, querem fazer filmes de público também. Então, acho que tem essa questão. Eu acho que a gente tem uma quantidade menor de cineastas que já passaram por essa peneira, digamos assim, e, por outro lado, os que têm feito filmes não têm, talvez, feito o tipo de filme que as competições desses festivais costumam colocar. E, fora disso, acontecem situações curiosas. Por exemplo, o filme do Kleber Mendonça, O Som ao Redor, é um filme que foi para a competição de Roterdã. Ele é um filme que tinha um investimento de um fundo holandês na sua produção. Ele ficou pronto numa época razoavelmente próxima de Roterdã, mas é um filme que muita gente, depois que ele passou em Roterdã, se e tal, apostaria que poderia ter passado numa competição ou em Berlim, ou em Cannes, ou algo do tipo, só que ele optou por uma série de motivos. Foi o primeiro convite, a primeira discussão foi para a competição de Berlim, para a competição de Roterdã. Da mesma forma, já aconteceu com outros filmes de escolherem outras trajetórias e, num certo momento, ele poderia até ser considerado, mas o filme não estava ali naquele momento exato da seleção. Então, tem um lado meio, chamaria, quase esotérico do jogo aí, de fatores que levam a um filme ir para um festival que talvez não tenha dado a sorte de acontecer nos últimos anos para alguns desses filmes. Um outro exemplo que eu citaria é o próprio Lobo Atrás da Porta, que é um filme que também ficou pronto para os festivais do segundo semestre, no ano que ele passou. Veneza acabou não selecionando ele. Depois, inclusive, os responsáveis por Veneza falaram para a gente, com as próprias pessoas que acharam que foi um equívoco, que o filme era um filme importante, tinha essa capacidade, eles na hora não selecionaram. O filme acabou indo para Toronto e para outros lugares, onde ele fez uma carreira ótima, mas não teve na competição de um desses maiores. Então, acho que tem um lado também que não adianta também a gente super pensar cada filme, cada escolha. A coisa é um pouco mais fluida do que isso. É difícil falar como se tivesse uma fórmula, porque existem casos absolutamente únicos e raros que não tem muito como você qualificar, de realizadores que, sem nunca ter tido nenhuma experiência com nada, fazem um primeiro longa absolutamente único, diferente, estranho, diverso, e ele é tão incrível que ele pode ir para a competição do Festival de Cannes, sabe? Só que isso vai acontecer uma vez em 1 milhão, então não pode ser o modelo, né? Mas pode acontecer. O que eu quero dizer é isso, não tem uma fórmula. Mas não havendo fórmula, o mais comum, eu te diria, digamos assim, num caminho tradicional,
Tudo começa nos curtas, né? Os diretores que começam a circular com seus filmes e começam a ganhar prêmios e aos principais festivais já nos seus curtas-metragens, isso garante a eles um nível de reconhecimento e de atenção desse mercado muito grande, porque mesmo esses festivais maiores, em geral, têm um espaço para o curta. Os curadores, eles estão muito atentos ao que está surgindo nos principais festivais de curta e já ficam próximos do diretor, do produtor, sabendo os seus próximos projetos. Então, isso já é um primeiro ponto. Eventualmente, diretores que não fazem curtas ou que os curtas não circularam, tem um pouco esse caminho, digamos assim, que a gente estava falando, que ou começam pelas mostras paralelas ou até na competição. Roterdã é uma competição voltada para primeiros e segundos longas, fechada para isso, então ali você já sabe que vai descobrir coisas, como é que chama? É o perfil, é o objetivo do festival, né? Cineastas do Presente, que é uma mostra do Festival de Locarno, também é para isso. Semana da Crítica em Cannes também é para isso. Então, assim, essas mostras paralelas, em geral, suprem justamente esse papel de fazer o lançamento de um nome para o mercado, para esse mercado, digamos, dos festivais. Agora, a questão é que tem que haver segmento, né? Não só tem que ter os próximos filmes, de preferência num tempo que não seja muito longo, e aí também isso daí, às vezes, um diretor não tem o projeto ou não consegue financiar no momento, então isso daí é complexo. E a questão que eu falava para você é que, além disso, construir uma escalada, digamos assim, de consagração, também tem a questão de que o diretor tem que ter o interesse de fazer filmes que ganhem em tamanho, que aí não tem tanto a ver necessariamente com tamanho de produção, embora muitas vezes o valor de produção também seja importante nesse espaço, mas até de ambição mesmo, ambição de linguagem, ambição de dramaturgia, ambição do que você quer comunicar, principalmente pensando de uma maneira internacional, né? Essa escalada em ambição, ela é uma coisa difícil de você qualificar, assim, especificamente, você conseguir dizer, é isso aqui que é a diferença, né? Explicando, mas se você vê os filmes, você entende por que o festival acha que esse é um filme para competição e não para esse ou aquele lugar. Não tem tanto a ver com orçamento, mas tem a ver com o amadurecimento da linguagem do cineasta, entendeu? Eu acho que, na verdade, a gente está num momento de transição, muito claro. A gente não pode esquecer, a gente está muito, em termos de geração, a gente está muito perto de um momento onde muito pouco se produziu no cinema brasileiro e muito pouco se produziu de segurança, de saber que você vai ter financiamento para próximos trabalhos, muito pouco se produziu fora desse esquema meio bissexto de estou fazendo um filme agora e não sei quando vou fazer outro. É muito recente um sistema mais estruturado, onde a pessoa, por mais que tenha que buscar sempre, brigar pelo financiamento, porque é assim no mundo inteiro, ela sabe que tem fontes, pode pensar numa carreira, né? Então, assim, eu digo isso porque eu acho que não é por acaso que a gente tem poucos consagrados, é porque os que conseguiram se consagrar, para falar assim, entre o fim dos anos 90 e o início dos anos 2000, eram poucos naturalmente, porque tinham pouca gente filmando, pouca gente fazendo carreira naquele momento. Então, a gente ter conseguido até, como eu disse, Walter Salles, Fernando Meirelles, José Padilha, Karim Ainuz, Marcelo Gomes, já mais recente, né, Karl Hamburger, já é um número interessante, é bom, mas foi pouco, porque era uma fase que estava nesse momento. Eu acho que o que aconteceu nesse momento é que surgiu uma geração nova, que é uma geração que surgiu já com outras ideias, com uma vontade de internacionalizar muito maior, com um âmbito de circulação muito maior, que essa geração que tem ido e está indo muito frequentemente a Roterdã, Locarno, às mostras paralelas, aos festivais de curtas, que é uma geração já totalmente conhecida dos curadores atentos. Eles conhecem um número muito maior de realizadores brasileiros jovens, e agora é a geração que fará os seus próximos filmes agora. Então, eu acho que é uma geração que está chegando agora aos terceiros longas, aos quartos longas,
e que muito em breve a gente vai ver alguns desses nomes chegando a esse nível de reconhecimento onde eles vão conseguir estar nessas seleções competitivas dos principais festivais. Porque eu acho que nas mostras paralelas e nos festivais mais chamados arriscados, inventivos, o reconhecimento dessa geração é enorme. Assim, não é comum você ter, como o Brasil tinha esse ano, 15 filmes em Roterdã, sabe? Não é todo país que tem isso. Você pega lá o catálogo de Roterdã, lê a lista por países, o Brasil é um dos países mais representados, principalmente da América Latina ou de fora da Europa, né? Então, assim, esse reconhecimento já está construído. Agora, o que tem que acontecer é o trajeto normal de amadurecimento desses cineastas, das obras deles, e o crescimento que isso vai acontecer. Eu acho que o trajeto está sendo muito bem apontado e construído. Eu não tenho dúvida que em 2, 3 anos o resultado que vai estar gerado a partir dessa geração de realizadores vai ser de igual ou maior do que qualquer outro país que a gente tem visto resultados nos últimos anos.